E na nossa pausa gostosa do café de hoje, o assunto é planejamento financeiro. Com a gente aqui, a economista Josi Gomes. Josi, bom dia, bem-vinda. Boa semana, né, para todos nós. Vamos tomar café. Josi, qual é a importância de se planejar financeiramente, de forma individual, de forma familiar, para não passar por perrengue, num país cada vez mais em que o número de endividados está lá em cima, né? Bem-vinda. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Inclusive, na semana passada, a gente falou dos juros altíssimos do rotativo no cartão de crédito. Então, para tudo isso, só tem uma solução, Douglas. É fazer o planejamento financeiro, é usar essa ferramenta poderosa que é o orçamento doméstico ou familiar. É a partir dele que a gente pode nortear as nossas finanças, o nosso planejamento financeiro, o nosso planejamento da nossa família. Qual a importância desse planejamento do orçamento doméstico, né? Eu tenho que saber quanto eu ganho, o que eu posso gastar na minha casa, o que eu não posso. Que aí vai nesse orçamento doméstico e vai pegando todo mundo, né? O meu filho, o cuidado que ele deve ter, a minha esposa, a pessoa que ajuda na minha casa, envolve todo mundo. A premissa básica é você não gastar acima do que você ganha. Mas na prática não é bem assim. Às vezes esse orçamento, esse custo que envolve toda a família ultrapassa até o ganho familiar. É por isso que muitas pessoas recorrem ao crédito. Mas isso é possível ser feito se você usar uma ferramenta chamada orçamento doméstico. Como é que funciona? Primeiro, você mapeia a sua receita, ou seja, quanto você ganha. E se na família a mãe, o pai, até mesmo filhos têm alguma renda, então compõe esse orçamento e levanta em seguida levanta todas as despesas, todos os gastos, todos, inclusive o cafezinho, custo com um cafezinho, e coloca nessa planilha. Então você vai saber quanto entra de receita, de ganho, e quanto sai, que são as despesas. Nisso você consegue mapear todos esses gastos e vai saber identificar, por exemplo, o que precisa reduzir de custo. O que está saindo pelo ralo, né? O que está saindo pelo ralo. Às vezes a gente não tem o hábito nem de analisar com critério a nossa conta de energia, conta de água, e não percebe que está pagando um pouco a mais exatamente por um determinado desperdício ou até mesmo vazamento que você não tem conhecimento. Então, essa ferramenta ajuda a você se organizar. E o que é mais interessante é que aproxima a família, né? Todos que compõem a família têm seus sonhos, sejam eles individuais ou coletivos, têm suas obrigações. Então, é importante que façam juntos esse planejamento para que você consiga atingir esses objetivos, atingir essas metas. Semana passada nós falamos aqui também sobre da falta nossa, né, da educação financeira lá na base. A gente falou isso aqui na segunda-feira passada. Essa história de você montar seu orçamento dentro de casa, chamar seu filho mais velho, mais novo, sua filha, seu neto, neta, que mora dentro daquela casa e dizer, ó, vamos fazer assim, vamos tentar diminuir a conta d'água, tentar diminuir a conta de luz, tentar diminuir aquela taxa, envolve todo mundo. E é uma coisa que nós, brasileiros, infelizmente, não temos esse hábito, né? Exatamente. E a gente vê muitos problemas relacionados a essa falta, né, de conversa. Quantos casais não entram em crise porque não têm o hábito de conversar exatamente sobre suas escolhas, quanto custa essas escolhas, né? Quantos relacionamentos, quantos atritos se tem ali com os filhos porque não se estabeleceu algumas regras, não se conversou de forma antecipada, né? Avaliando se podia ou não podia, quais são as prioridades de cada um, se a compra do carro, se a compra da casa, né? Se a viagem dos sonhos, seja o que for, porque isso aí depende de cada família. O orçamento doméstico não é um valor engessado, ou seja, é um valor único para todas as famílias. Depende do padrão de vida e das escolhas de cada um. Prioridades de cada membro da família e do orçamento que você se propõe. Ó, temos X, vamos gastar X, para que com aquela sobra a gente ou possa quitar uma dívida, ou fazer aquele passeio, você falou aquela viagem dos sonhos, ou outra coisa. Agora tem que conversar, e essa conversa às vezes não é simples, né? Não, falar sobre finanças ainda é um tabu, né, Douglas? Na verdade, esse tipo de conversa ela deve ser presente constantemente, mas não precisa ser algo pesado, ou seja... Mas tem que ser com todos que moram na casa, o avô, a avó, o filho, do mais novo, da criança ao adulto, né?
Mesmo que a criança, o jovem, não contribua financeiramente, mas ele faz uso dos recursos que são disponibilizados em casa. Então, essa consciência é muito importante, né? Como utilizar isso de forma consciente e compartilhando com todos. A partir do momento que você traz esse assunto de forma leve, né, que você discute antes de chegar no endividamento ou até mesmo na inadimplência, fica muito mais fácil você cortar determinados custos sem frustrar tanto. Porque muitas pessoas sentem-se frustradas quando tem que reduzir determinado consumo. Mas é por um tempo determinado, né? Ou é por um objetivo maior. Então, essa conversa ela tem que acontecer sempre. E com todos, como você bem colocou, a família é parte fundamental. Não dá para, mas só uma pessoa trabalha, só um gera renda. Não, exatamente por isso é necessário conversar com todos. Importante demais o orçamento doméstico, familiar e essa conversa dentro de casa antes que o pior aconteça. Exatamente, antes que realmente caia no rotativo, né? Como falamos a semana passada, não vale a pena pagar juros tão altos e que não haja também conflitos, tantos conflitos entre as famílias, exatamente por essa falta de conversa. Faz o sacrifício agora para depois ter mais tranquilidade no futuro, né? Com certeza. Valeu. Josi, muito obrigado, tá? E até a próxima. Até a próxima. Ótima semana a todos. Valeu. Esse foi mais um Pausa do Café.